Bem-vindas para esse tutorial de maquiagem, onde vamos construir uma maquiagem maravilhosa nessa modelo que tem um olho bem pequenininho. Aqui vou mostrar para você como eu faço um esfumado para valorizar olhos pequenos. Vamos começar fazendo a preparação da pele, faço toda a higienização, hidratação, blindagem, tudo que for necessário para preparar e fazer com que a maquiagem tenha uma textura mais bonita e uma durabilidade maior. Agora vamos fazer a cobertura da pele. Optei por utilizar uma base de fundo um pouquinho mais amarelado, porque do pescoço para baixo, ela tem um subtom bem mais quente do que o rosto. Perceba como o rosto é bem rosadinho? Assim, eu vou tapando todo esse rosadinho do rosto com a base com fundinho claro, mas mais quente, e vou descendo, tirando aquele rosinha do pescoço e uniformizando com o tom do colo. Na sequência, vou trazer um pouco de iluminação para o centro, devido ao terço central dela ser menor do que o terço inferior. Assim consigo trabalhar dando volume para esse rosto. Não tem necessidade aqui de fazer uma camuflagem de olheiras, pois ela não tem nenhum tipo de mancha na pele, então você pode ir direto para a área de iluminação. Depois de criar a iluminação, vamos para o contorno. Estou utilizando um pó compacto, nesse tonzinho mais quente, é o pó da Pupa, para fazer o contorno do rosto dela. Perceba que estou trabalhando bem da altura das têmporas em direção ao final dos lábios, apenas para trazer um pouquinho mais de profundidade e desenhar um pouquinho mais o rosto dela. Ainda com a pele úmida, vou dando batidinhas para esse contorno fixar bem na pele. Assim, o nosso contorno ganha uma durabilidade bem maior. Eu faço toda a parte de contorno, blush e iluminação com a pele ainda úmida. Para conseguir um efeito bem difuso, a cada etapa, volto com a minha esponjinha da base e vou dando pequenos toques nas bordas do contorno, do blush e do iluminador, para que fique um efeito bem polido e não tenha nenhuma marcação. Agora vou aplicar um blush, estou utilizando um blush um pouquinho mais rosado, para trazer um pouquinho mais de saúde para a pele, deixando aquele rubor bem bonito na maquiagem. Como a pele dela tem uma tonalidade bem clarinha, vou utilizar um iluminador neutro. Ele não é nem tão frio, nem tão quente. Vou fazendo aplicadinhas com batidinhas e polimentos. Para destacar o ponto alto do zigomático, vou aplicando o iluminador e deixando as bordas dele bem difusas. Depois de fazer toda a aplicação do contorno, do blush e do iluminador, agora chegou a hora da selagem. Vou utilizando um pó translúcido bem fininho, com uma esponjinha, e vou dando pequenas batidinhas para selar bem essa pele. A quantidade de pó vai variar de acordo com a cobertura dos produtos que você utilizou para construir a pele. Eu gosto de trabalhar selando toda a pele, assim o contorno, blush e iluminador também ficam seladinhos e também apresentam uma maior durabilidade. Depois de aplicar todo o pó translúcido, venho com um pincel bem fofo e com bem pouco pó compacto, apenas para dar polimento na pele e tirar todo o excesso daquele pozinho que possa ter sobrado. Agora vamos para os olhos. Aplico então um corretivo líquido, estou utilizando o corretivo da Prelessa com Catherine Hill, que é uma camuflagem líquida, bem do tonzinho da pele,
Com uma esponjinha vou dando batidinhas, deixando bem lisinha a textura desse produto. Para iniciarmos o esfumado, vamos criar um fundo para essa pálpebra. Eu comento sempre que essa cor base deve ser uma cor de transição que vai ajudar no degradê das próximas tonalidades. Aqui estou utilizando um tom bem quente, de fundo levemente alaranjado, e sempre começo com um pincel bem fofo para conseguir uma transição e uma borda bem esfumada. Como estamos trabalhando, criando um esfumado numa pálpebra pequena, não devemos trabalhar com tonalidades muito escuras. Cores escuras trazem mais profundidade e podem dar um efeito de diminuir ainda mais a pálpebra. Devido a isso, estou utilizando um marrom médio, vou aplicando essa tonalidade de sombra em todo o canto externo da pálpebra móvel, trazendo até a metade da borda da cor anterior. Vou dando todo o acabamento nas bordinhas para conseguir uma transição bem esfumada. Para dar o acabamento, volto com a cor anterior e assim vou conseguindo o degradê perfeito entre as cores. Trabalhamos apenas com 2 tonalidades. Não tem necessidade de aplicar muitas cores se você tem pouco espaço de pálpebra. Agora eu vou iluminar essa pálpebra. Estou aplicando a colinha da NYX com os dedos, deixando essa colinha bem esfumada. E vamos trabalhar com uma sombra cintilante bem bonita para abrir o olhar. Sombras claras trazem volume para a pálpebra. Assim conseguimos ampliar esse olhar, deixando a sensação dele ficar mais aberto. Isso vai valorizar muito o formato de pálpebras pequenas. No canto interno, vou utilizar uma sombra opaca, mais clarinha que a sombra iluminadora. Isso também vai dar essa sensação de amplitude. Vou trabalhando com essa tonalidade até o canto interno das sobrancelhas e vou utilizar uma sombra cintilante com o mesmo pincel para levantar o olhar, criando aquele ponto de luz abaixo do ponto alto da sobrancelha. Chegamos no delineado. Vou utilizar um pincel chanfrado, apenas dando carimbadinhas, criando uma linha bem fininha e esfumando o final desse delineado. Nas pálpebras pequenas, a pálpebra móvel costuma ser bem pequenininha. Devido a isso, crie sempre delineados mais finos, esfumando bem o cantinho final, deixando aquele acabamento bem difuso, sem marcação. Não precisa voltar com uma sombra mais escura no canto para tapar se você já esfumar esse delineado. Para criar o delineado, eu utilizei o BT Velvet na cor Black, que é um produto muito fácil de esfumar. Vou aplicar agora o BT Velvet Brown, que é um marronzinho quente, abaixo para criar o esfumado inferior. Aqui, o segredo é trabalhar uma transição mais larguinha.
Se você fizer apenas um risquinho ali abaixo, você vai manter o olhar dela menorzinho, mais fechado. Se você criar um degradê mais amplo, você vai ampliar esse olhar. E trabalhar com fundos quentes trazem essa sensação de volume maior do que trabalhar com cores mais frias e intensas. Então, trabalhei com marronzinho e volto com as cores do esfumado superior nas bordas para dar todo aquele acabamento. No canto interno, utilize uma sombra mais clarinha e já vá percebendo como esse olhar ele vai ganhando uma sensação de estar maior. Fica incrível o resultado. Vou aplicar o Perfect Cut branco da Ana Paula Marçal na linha d'água. É como se fosse um delineador branco. Assim, conseguimos trazer também uma sensação de um olhar mais aberto. Se você escurecer a linha, você vai estar fechando um pouquinho esse olhar. Agora, estou testando o modelo de cílios postiços. Aqui é muito importante você fazer o teste antes para não conseguir criar um efeito indesejado. Então, apliquei um cílio mais no canto externo, levantando o olhar dela. Se você utilizar cílios muito longos no meio, você vai acabar tapando um pouco mais essa pálpebra e vai perder essa sensação de luminosidade no meio da sua pálpebra. Depois de colar o cílio, vou preencher a sobrancelha, apenas tapando as falhas, criando um formato de acordo com o gosto, e a necessidade da sobrancelha da sua cliente. No final, resolvi colocar um pouco mais de brilho nessa maquiagem. Apliquei a cola líquida da Benai e venho com o pincel de esfumar e um reflect dourado, dando pequenas batidinhas, prendendo esse glitter nessa pálpebra. Sempre opte por trabalhar com glitters mais finos, assim você evita esse glitter ficar acumulando na pálpebra. Depois, volto com o pincel chanfrado maior, com um pouquinho de sombra preta, apenas para tapar a colinha dos cílios postiços. O batom escolhido para finalizar a maquiagem foi a tonalidade Enjoy da Hot, um nude incrível. Ele tem um fundo neutro, harmonizou perfeitamente com a cor do esfumado e a tonalidade da pele da nossa modelo. E assim finalizamos a nossa maquiagem. Aplico um spray fixador. Utilizei o sealer da Daisy Peroso para fazer essa maquiagem ter uma durabilidade incrível. E esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham amado essa maquiagem. Mais uma vez.